André, hoje foi um dia de notícias boas, né, para a economia. Não sei como é que você vê, mas pelo menos eu entendi assim. Você teve essa notícia do IBGE sobre a geração de emprego, sobre o desemprego, né? O desemprego caiu para 7,9%. Esse aí é com ajuste sazonal, né? Que houve uma certa ruído, né? Porque a Folha colocou que o desemprego subiu, o UOL disse que caiu, né? É porque em relação a dezembro ele subiu 0,5, mas em relação ao mesmo período do ano anterior caiu, né? Enfim, o desemprego. Esse gráfico eu achei um dos mais interessantes, porque tem um ajuste sazonal, mostra com mais clareza que o desemprego de fato está caindo. Enfim, tá bom, pode tirar, Gui. Depois a gente fala de outra coisa. Como é que você avalia essa questão do Não, emprego? a taxa de desocupação ela subiu, de fato, tá? Então ela aumentou de 7,4 para 7,9, mas houve a criação aí de 250 mil empregos. E por que a gente tem que sempre ponderar, né, e qualificar os dados? Porque a dinâmica da taxa de desocupação, que seria um indicativo de quantas pessoas estão sendo empregadas, ela depende da dinâmica das pessoas que estão na força de trabalho ou fora da força de trabalho. Então, não é apenas um resultado do número de empregos que estão sendo gerados. No primeiro trimestre, né, segundo os dados do CAGED, por exemplo, a gente vê que em 2024, né, só em março, foram 244 mil empregos criados. Tá? Então, para deixar bem claro o que significa um número, com relação ao primeiro trimestre do ano passado, houve uma aceleração, a gente melhorou o resultado. Então, que é o que a gente chama de comparação interanual, entre os 2 anos. Então, no espaço de 12 meses, a gente está melhorando. Só que, no espaço de um trimestre, comparado com o trimestre imediatamente anterior, a gente começou a ter o problema esperado de geração de emprego insuficiente, que era algo que já estava contabilizado nas expectativas, que o próprio ministro Fernando Haddad tinha já reclamado no primeiro semestre do ano passado, que era a desaceleração do segundo semestre. Porque essa desaceleração, evidentemente, Miguel, ela vai afetar a dificuldade de gerar novos empregos. Por isso que as medidas que o governo tomou no final do ano passado, de estímulo da demanda, né, por instrumentos inusitados, como pagamento antecipado de precatórios, né, que do ponto de vista da política fiscal não são comuns, assim, você fazer política de estímulo com esse tipo de mecanismo, mas eles vão gerar um efeito positivo daqui para frente. Então, é um sinal de alerta que eu acho que a gente não pode tentar, né, vamos dizer aqui, açucarar ou edulcorar, porque ele indica uma tendência que a gente deve evitar, mas eu não acho também que seja um indicativo de crise, um indicativo de desaceleração muito forte. Por quê? Além dos estímulos que foram feitos no final do ano passado e que começaram a ser pagos esse ano, com os precatórios que vão sendo gradativamente pagos, o governo também antecipou o pagamento de precatórios que seria distribuído no final do ano, na segunda metade do ano, para o primeiro semestre, que dá em torno aí de mais 30 bilhões. E existe também os efeitos combinados da queda da taxa de juros, que vem já tendo efeito defasado, né, porque demora aí bastante tempo para chegar na indústria, para liberar a capacidade de investimento e também de crédito para os empresários, então isso também tende a ajudar. E tem também os desembolsos do BNDES, que vem batendo assim recordes de aprovação, né? O presidente do banco, Aloysio Mercadante, noticiou recentemente que já foram aprovados mais de 100 bilhões. A aprovação não significa automaticamente o desembolso, tá? É apenas que o banco aprovou e aí esse dinheiro começa a circular pela economia na forma de compras de máquinas, vão ampliando, né, o número de empregos, e o BNDES ele tem um potencial enorme de geração de empregos. O último estudo que eu vi, que foi divulgado recentemente pelo conselho do FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que serve de base para o que a gente chama de funding do banco, né, que é o capital que o banco recebe para poder emprestar. Para este ano, Miguel, é esperada a geração de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos, aqueles que estão associados exclusivamente aos projetos aprovados pelo banco. Então, olha o potencial de geração de emprego que o BNDES tem.
E eu estou salientando isso porque o BNDES se associa ao esforço de política industrial e ele é uma máquina de gerar empregos. Para efeito de comparação, em 2013, que foi o auge do efeito do BNDES sobre a economia brasileira, naquele ano, o modelo de estimação de empregos que o banco utiliza foi de 3 milhões de empregos diretos e indiretos, apenas aqueles associados aos projetos apoiados pelo banco. Aí, com o desmonte que foi acontecendo depois de 2016, o banco reduziu a sua participação para cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. E só nesses últimos 2 anos, 2023 e agora 2024, já é esperado um aumento de 50% desse impacto. Tá? Então, se a gente soma, né, os efeitos da taxa Selic caindo, o aumento da renda, que a pesquisa do IBGE hoje mostrou, só no primeiro trimestre foi um aumento de 1,5%, nos 12 meses são 4% de aumento da renda, ou seja, a gente está falando de crescimento acima da inflação. Todos esses efeitos, eles tendem a se combinar na sustentação do crescimento econômico e, de certa maneira, contornar os efeitos restritivos que a política fiscal tende a causar na economia. Né? A gente está falando de um processo de ajuste fiscal que é duro, mas que, como eu já venho falando, ele não é determinante e nem é o final da história. Tem várias outras formas de a gente ativar o crescimento da economia e esse ano de 2024, ao que tudo indica, vai ser a maneira, vamos dizer, extra-orçamentária de impulsionar o setor privado via investimentos, bem como agora a apresentação hoje pelo ministro Rui Costa das prioridades, né, do novo PAC. Então, infraestrutura, setor de saneamento, eletricidade, todos esses elementos tendem a se combinar para poder gerar o crescimento econômico que vem surpreendendo. Né? Só relembrar aqui para finalizar e trazer você de volta aqui, Miguel, o mercado previa um crescimento para esse ano de 1,5% em janeiro. Já atualizou para 2,2%. Tá? O próprio FMI também vem atualizando essa expectativa de crescimento acima de 2%. E eu considero 2% o limiar para a sustentação da credibilidade e popularidade do governo Lula. Abaixo disso, eu acho que a popularidade fica ameaçada e acima de 2% vamos dizer, um cenário em que essa possibilidade fica menor de perda de popularidade, porque os efeitos começam a ficar sustentados no tempo. Tá? E um último ponto é que toda essa preocupação com a inflação de alimentos, que tem muito mais a ver com o nível de preços do que com a variação do preço, ou seja, as pessoas estavam acostumadas a pagar R$7 o quilo do tomate, e aí elas vão lá na feira ou no supermercado e está 12, 15. Né? Só que teve outros preços que caíram. Quando a gente pega os alimentos como um grupo no agregado, de dezembro de 2022 para cá, eles aumentaram apenas 4%, na média. É que aí depende da cesta de cada pessoa. Então, quando a gente vê esses elementos, tem pressões aqui que vão efetivamente afetar a popularidade, porque a pessoa associa isso ao governo federal, mas eu acho que no médio prazo, conforme a gente for encaminhando, os efeitos sobre a renda tendem a melhorar esses resultados e essa sensação, né, ruim causada por essa elevação agora pontual do preço dos alimentos.